Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Foi aqui que nós paramos, né? Lembra que eu estava dizendo que às vezes nós nos acostumamos com vitórias, né? E aí você vê que ele vai sem orar. Ele vai, ele destrói a cidade de Jericó. A cidade de Ai era próxima. Falou, não vamos fadigar todo o povo não. Vamos levar uns 2.000, 3.000 homens. E eles fugiram de lá. Então você vê, irmãos, que fica uma lição para nós. Tudo que você for fazer, ora, apresenta a Deus. Ah, pastor, eu orei, mas tudo que Deus fala comigo, com você, irmãos, Deus vai dar aquilo que está na palavra dele, vai te dar uma palavra, um versículo, uma passagem, ele vai falar com você. Não é só orar, é esperar Deus falar com você. Às vezes nós estamos tão ansiosos, tão afadigados, tão aflitos, que o que nós fazemos? Nós oramos. Nós o apresentamos a Deus. E a Bíblia fala que aquele que age precipitadamente, ele peca. Então, pastor, mas eu queria muito aquele carro, eu queria muito aquela viagem, eu queria muito aquela casa, eu queria muito me casar, pastor, porque o tempo está passando. Aí você pega o primeiro que você vê, ou você pega de qualquer maneira, sem um preparo, e aí acontece que depois você vai se arrepender a vida toda. Agora, matéria nova, capítulo 9. Capítulo 9, versículo de número 3. Diz aqui, capítulo 9, versículo 3. Vou começar no 2, E se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. E levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E viera Josué ao arraial, a Gilgal, e dissera a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora conosco acordo. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de vós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. Disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez na terra, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estava além do Jordão, e a Seom, rei dos Esbrom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Então vamos entender aqui, irmãos. Os gibeonitas, eles perceberam que aonde o povo de Deus vinha, Josué vinha liderando o povo de Deus, eles tinham vitórias. Então eles viram, destruir a cidade de Jericó, destruir a cidade de Ai, e o próximo povo é o nosso. Então eles usaram de subterfúgio, de malícia, de artimanha. Eles pegaram, irmãos, pão bolorento, pão velho, sapato e roupas rasgadas, e eles vieram. E aí o Josué pergunta: de onde vocês são? Vai ver que vocês estão aqui no nosso meio. Ele falou: não, nós viemos de uma terra tão distante. Olha aqui, esses pães, quando nós saímos, eram frescos, agora está embolorento. Olha como estão nossas roupas, todas rasgadas, E aí, irmãos, acontece o seguinte, que talvez, irmãos, isso acontece comigo, com você. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que andar no temor a Deus. Nós às vezes não conseguimos ficar ligados com Deus 24 horas. E quando você está distraído, o mal te pega, irmãos. Você vê o seguinte: eles contaram a história deles. E quando eles contaram a história deles, irmãos, nós, como Josué, nos acostumamos, como eu disse, com vitórias. Às vezes a correria, nós não prestamos atenção a detalhes. E às vezes a nossa bênção está em nós prestarmos atenção em detalhes. Versículo 14: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Aqui está o erro, irmãos. Eles não oram, eles não apresentam a Deus, não pedem conselho ao Senhor. E aí diz aqui: e Josué fez passar com eles e fez um acordo com eles
vida, e aos príncipes da congregação lhes prestaria juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então olha que coisa, irmãos, 3 dias depois o Josué descobre que ele foi enganado. Ele descobre que aqueles povos gibeonitas, irmãos, eram seus vizinhos. Ele falou: agora o Josué não pode nos destruir mais, porque nós fizemos uma aliança com ele. Então você vê, irmãos, que eles não pediram, a Bíblia fala no versículo 14, sua provisão, e não pediram socorro ao Senhor. Nós temos que pedir socorro a Deus, irmãos. Às vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa, ninguém faz negócio para perder, mas também você não vai fazer um negócio para furar os olhos daquela pessoa, certo? O negócio, quando é bom, irmãos, ele é bom para os dois lados, certo? E aí acontece o seguinte: você às vezes está tão querendo aquele objeto, tão querendo aquele produto, irmãos, que você ora a Deus, você não busca o Senhor. E depois você fala: puxa vida, olha, está se amargando anos e anos isso, por quê? Porque eu não orei. Então você vê, irmãos, que às vezes a correria, a pessoa: minha vida está tão corrida, pastor. Você encontra uma pessoa falando: não tem tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de congregar, eu não tenho tempo de estar na presença de Deus. Irmãos, quem não tem tempo, irmãos, a pessoa vive perdendo tempo na vida. Nós não temos que perder tempo, pessoal, nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Aí diz aqui o versículo de número 15: e Josué fez passar com eles um acordo, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles. Então falou: puxa vida, eu fui enganado. E agora? Versículo 18: e os filhos de Israel não fizeram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmuraram contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Falou: agora nós não podemos tocar nele. Irmãos, e lá na frente, quando Israel muda de regime de política, que aqui nós estamos no período ainda de Josué, depois vem os juízes, depois, irmãos, muda para a monarquia. Esse pessoal, a localização deles, irmãos, era um ponto estratégico para enfrentar os filisteus. Esse povo deu um prejuízo tremendo, pessoal, se tornou um estorvo. Aí o Saul, quando estava perturbado lá por demônios, o Saul vai lá e mata todos os gibeonitas, pessoal. Ele derramou sangue. Então você vê, pessoal, porque a coisa começa errado, termina errado. Quantas vezes eu ouço, como eu já estou madurinho, apesar de ser jovem de idade, eu estou meio madurinho no evangelho, que eu comecei um pouco mais cedo, eu já ouvi muito isso. Não, pastor, é boa pessoa. Pastor, eu só tenho um negócio, ele não é da igreja, mas eu vou trazer para a igreja. Irmãos, primeiro, ganha ele para Jesus, para depois você ganhar para você. Às vezes você começa a namorar o rapaz, começa a namorar a moça, que nem de Deus é. Às vezes, irmãos, você nem percebe na próxima geração. Não, pastor, não me influencia. Ele não é de Deus, pastor. Pastor, ele é da feitiçaria. Mas é o seguinte, mas é cada um na sua. Irmãos, e os seus filhos serão criados no temor de Deus? Ou será criado na feitiçaria? Então nós temos que buscar o Senhor em nome de Jesus. Às vezes o problema nem é seu, o problema é da pessoa. Irmãos, eu tive um irmão na igreja que ele contou um testemunho. Ele é até hoje, porque está vivo, apesar de morar no outro estado, muito correto com as coisas dele. Ele falou: pastor, eu fiquei devendo R$13 no açougue, eu não conseguia pagar. Pastor, impressionante como é que quando você corre de uma pessoa, você sempre encontra ela, você dá de cara com ela. Aonde eu ia, a cidade era pequena, encontrava essa pessoa. Eu passava na rua de trás para encontrar com essa pessoa, e eu não conseguia, não sobrava, eu não conseguia pagar esses R$13, que era um negócio de um troco lá que ficou nesse assunto. Então eu falei: irmão, o problema não era seu.
O problema é que o problema era da pessoa, às vezes a pessoa enrolada. Ninguém tem uma estrela na testa quando você vai fazer negócio com essa pessoa. Então nós precisamos pedir a direção de Deus. Mas eu quero muito, pastor. Mas às vezes, irmãos, o silêncio de Deus é a resposta. Não que Deus não queira te dar, às vezes não é o momento ainda. Espera um pouco mais. Busca a Deus em nome de Jesus. Ele vai trazer nas suas mãos. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta transtornos. Hoje em dia, irmãos, quando você vai tirar o RG, o registro geral, você nem vai mais, na minha época era lá na delegacia de polícia civil, né? Hoje nem mais é em algum órgão da prefeitura, da Secretaria de Segurança Pública. Tem pessoa que fala, pastor, eu nunca fui em delegacia, nunca fui chamado de delegacia, graças a Deus por isso. Às vezes, irmãos, o namorado da neta, envolve 3 gerações, porque o problema está com o rapaz, envolve a neta, a mãe e a avó, 3 gerações na porta de delegacia. Nós temos que orar a Deus, em nome de Jesus, que se casa no Senhor, que seja pessoa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E aí, pessoal, você vê que nós acostumamos com vitórias, né? Nós não oramos a Deus, somos levados, pastor, a coisa está vindo tão gostosa, não está dando nem tempo de orar. Sabe aquele negócio, é pegar ou largar? Isso é bom para o vendedor. O vendedor fala, é o último, se eu não pegar, você vai ficar sem. Fala, então não quero. Né? Por quê, irmãos? Porque às vezes ele estimula você a isso, e aí você pega, depois você fica com o elefante branco, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Né? Peguei lá na emoção, temos que estar na bênção do Senhor. Versículo 21, disseram depois os príncipes, viva e seja rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes dizendo, por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando-vos no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu é o seguinte, toda mentira, irmãos, tem uma consequência. O Josué falou, então tá bom, vocês usaram de mentira, nos enganaram, nós não podemos tocar em vocês, mas vocês serão rachadores de lenha para nós a vida toda, vocês serão tiradores de água a vida toda. Como eles viviam no deserto, irmãos, às vezes tinham que furar poços, que tinha lá não sei quantos metros de profundidade, chama os gibeonitas que eles vão resolver isso para nós. Então você vê, irmãos, que eles se tornaram servos, escravos a vida toda. Deus não chamou uns para ser primeiros e outros para ser segundos, não. Deus não ama uns mais do que os outros, não. Eu acho, pastor, que Deus ama mais os americanos do que os brasileiros. Eu acho que Deus ama mais os europeus do que os americanos. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem queridinhos, prediletinhos. Se alguém está despontando uma área, é porque essa pessoa está buscando a Deus. Pastor, mas eu conheço gente que nunca chegou perto da igreja e está indo. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios que o ímpio ele ajunta para dar para o justo. A Bíblia fala, todo império construído sem a ajuda de Deus um dia rói. Então a melhor coisa é ser construído, irmãos, na base da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, irmãos, que nós temos que juntar tesouro, não onde a ferrugem come, os ladrões roubam e arrombam, mas onde a ferrugem não pode comer e os ladrões não podem roubar. O que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? É o que nós temos que colocar no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Então se torna lá rachadores de lenha. Por que tem uns, irmãos, que ficou para segundo plano? Às vezes a pessoa, irmãos, ela fala, não, eu sou mais esperto. Por quê? Porque eu vou na igreja, eu não dou dízimo em igreja, eu não concordo com dízimo. Dízimo é coisa da lei. E como que você me fala que o Abraão viveu antes de Moisés,
Deus deu a lei para Moisés, ele dava dízimo, né? Então, irmãos, acontece que Jesus repreendeu, quando esteve aqui no seu ministério terreno, aqueles que dizimavam hortelã, cominho, ou seja, migalhas, né? Então, acontece, irmãos, que a verdade é que a pessoa sempre dá. Se a pessoa não dá na igreja para Deus, às vezes ela dá na farmácia, ela dá na consulta, ela dá em remédio, uma série de outras coisas. Nós temos que estar na bênção do Senhor em nome de Jesus. Aí o versículo 27: e naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhera. Então acontece que até o dia de hoje eles se tornaram rachadores de lenha, se tornou em segundo plano, se tornou servo. Você vai servir o povo de Deus. Por quê que eles vão servir? Porque usaram de malandragem, de esperteza, de sagacidade. Irmãos, às vezes tem pessoas, irmãos, que ela não sai do lugar. Às vezes tem pessoas que ela é o comerciante, eu sempre digo isso. Vende 700 gramas por 1 quilo, 900 ml por 1 litro. Faça isso não. Fala, não, o que é meu, vai vir na minha mão, o que Deus tem. Irmão, quem é que pode impedir o que Deus tem para você? Quem é que pode segurar o que Deus tem para você? Não tem demônio, não tem macumba, não tem nenhuma outra criatura, como diz o livro de Romanos, que pode impedir o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é grande, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, creia, assuma o seu lugar em nome de Jesus. Eu não tenho que tentar calçar o sapato de outro. Eu não tenho que tentar querer o que o outro tem, eu tenho que querer o que Deus tem. E o que Ele tem é perfeito, no nome de Jesus. Capítulo 10 de Josué, no versículo 6, diz assim, e enviaram, pois, os nomes de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá resistir. Aqui, irmãos, o Josué aprende a lição. Às vezes, nós aprendemos as duras penas. Eu costumo dizer que tem 3 maneiras de Deus nos ensinar. Primeira coisa, irmãos, Deus nos ensina através da sua palavra, através do ensinamento. Mas às vezes o pastor está pregando, irmãos, eu estou pensando longe. Às vezes o pastor está pregando, irmãos, você é tentado a mexer no seu celular. Às vezes o pastor está pregando, você está brincando com criança. Não é o caso de ninguém aqui hoje, mas é só um exemplo para você entender. Se você não deu ouvidos, irmão, você não está atento, Deus queria falar com você, você não aprendeu da primeira maneira, você vai aprender da segunda maneira. E a segunda maneira é pelo sofrimento. Tem muito sofrimento que é desnecessário, muito sofrimento que poderia ter sido evitado. Tem pessoa que fala: eu estou sofrendo, pastor, eu tenho que ir lá no boteco buscar meu marido, buscar minha esposa, o marido perdeu a cabeça, fugiu de casa. Só não entende, né, pastor? De vez em quando ele vem, fica aí, meu marido, né? Isso poderia ter sido evitado, irmãos. E por que às vezes não é? Porque Deus está falando, nós não damos ouvidos, irmãos. Não, pastor, acabou o amor, mas nós somos amigos. Para você, irmãos, o seu cônjuge, tudo bem. Mas e como fica na cabeça das crianças? Quem mais sofre fruto de um casamento destruído, né? Não bem sucedido, é os filhos, irmãos. Então nós temos que estar na bênção do Senhor, na vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: aquele que não se ajunta se espalha. Às vezes o filho, irmãos, ele cresce revoltado, rebelde, está aberto para envolver com más companhias, com drogas, com furto, com roubo. Por quê, irmãos? Tem que dividir a atenção, ver agora o irmão, que é irmão só por parte de pai, só por parte de mãe, tendo tudo, e ele já, mocinha, rapazinho, não tem nada. Então tem essa situação, pessoal. Então acontece que os gibeonitas foram lutaram, os inimigos vieram contra eles, eles pedem socorro para Josué. Josué, nos socorre, nós temos aliança com você. Irmãos, às vezes você está travando a batalha que não é tua, pessoal.
pessoal. Por quê? Porque maldita a hora que eu fiz sociedade com essa pessoa. Pastor, mas fulana, a proposta seria, olha, uma coisa, sabe aquele negócio da China, né? Então, irmãos, ora a Deus, a Bíblia fala, não vos prendais a julgo desigual. Não é só para casamento, é para a sociedade. O problema da pessoa se torna um problema seu. Às vezes você fala, como eu mencionei, você nunca foi em delegacia, às vezes você tem que estar dando explicação. Por quê? Porque você é sócio, né? Então acontece o seguinte, irmãos, aqui o Josué aprende a lição. Por quê? Porque ele, antes de ir para a batalha, ele ora, falou, eu preciso socorrer o meu amigo, meu aliado agora. Essa batalha não é minha, você está travando a luta que não é sua, né? Você fala, ô pastor, mas que desgaste. Por quê? Porque é o seguinte, o meu enteado, a minha enteada, e às vezes, por mais que você faça de tudo, irmãos, com filho, às vezes você espera um retorno, reconhecimento, você não tem, imagina um enteado, você vai sempre ouvir, você não é meu pai, você não é minha mãe, né? E dessa maneira, você está travando a luta que não era tua, pessoal. Né? Me perdoe, não é recado para ninguém. Se eu estou na igreja, é mais fácil hoje, irmãos. Às vezes a pessoa fala, não pastor, é mais fácil, é igual a construção de uma casa. É mais fácil recomeçar a construção do alicerce, do chão, levantar, do que reformar a casa. Porque se você já mexeu com reforma, vai aparecendo buraco, vai aparecendo coisa que estava oculta, você vai mexendo, vai aparecendo mais, não é isso? A pessoa fala, não, é mais fácil largar, separar, e aí acontece o seguinte, começar de novo. Aí você pega lá a pessoa que às vezes já está no terceiro, no quarto casamento, o problema não é teu, o problema é da pessoa, você vai aumentar a estatística. Enquanto a pessoa não resolver o problema espiritual, se é o segundo, terceiro, quarto casamento, você vai ser o terceiro, segundo, quarto, quinto, que seja, enquanto a pessoa não quiser Jesus. Pastor, mas o caráter da pessoa é bom. Irmãos, a Bíblia não fala que o casamento é firmado em caráter, não. A Bíblia fala o cordão de 3 dobras. Jesus, o marido, a esposa, o marido, Jesus. Pronto. Na sua vida não tem terceiros, irmãos, né? E a casa dividida não prospera, às vezes está rachado. Você quer ir para frente, mas a pessoa está sempre puxando para trás. Então, irmãos, nós temos que orar, apresentar a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, ele teve que batalhar uma batalha que não é dele, mas aqui ele aprende uma lição. Aí no versículo 9, Josué lhe sobreveio de repente por toda aquela noite, subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe até Bet-Horon, e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Você vê que tem um Deus que luta por Josué, irmãos. O Josué hoje morreu, Josué sou eu, você. Nós temos um Deus que luta por nós, irmãos. Você vê que quando for necessário, Deus intervém. Deus mandou pedra do céu sobre os inimigos. Aqui houve um milagre, né? Deus manda pedra dos céus sobre os inimigos, irmãos, porque Deus lutava por eles. Nós temos um Deus, irmãos, que luta por nós. Diga graças a Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, encobre o rosto de Deus de operar. Mas se você não tem pecado, irmão, você pode orar, reivindicar o poder de Deus e crer, e Deus faz a obra, Ele opera em nome de Jesus. Aí o versículo 12, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus morreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr por quase um dia. E aí, irmãos, acontece o seguinte: por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante, a este, nem antes nem depois dele.
ouvindo que o Senhor, ouvindo assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então olha só, que coisa interessante, né? A Bíblia fala que Deus lutava por eles, irmãos. O Josué, irmãos, ele fez o seguinte: ele fez uma oração: sol para, lua para em Gibeon, e o sol para lá no vale de Ajalon, né? E aí aconteceu o seguinte, que o sol se deteve por mais um dia. Então, nos acontece que aquele dia não andou. Hoje é comprovado cientificamente que o Oriente Médio tem um dia a mais e uma noite a menos, por causa da oração de um servo do Senhor. Irmão, nós temos que crer mais na nossa oração. Às vezes tem pessoas que parecem a metralhadora para orar. Ela ora para tudo, mas ela não crê. Será que Deus me ouviu? Será que aconteceu? Será que Deus operou? Nós temos que crer, irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor da nossa vida. No nome do Senhor Jesus, Ele parou-nos. Ele não sabia, pessoal, que os cientistas descobriram muito tempo depois que a Terra aqui gira em torno do Sol e gira em torno de si mesmo no eixo imaginário, né? Movimento de rotação, de transladação. Então acontece o seguinte, pessoal, ele não sabia disso, mas na sua ignorância espiritual, digamos assim, ele orou, pessoal, e aconteceu o seguinte: Deus operou, porque ele sabia que os inimigos se reagrupariam e aí se tornaria mais forte. Ele falou: não, vamos vencer aqui agora. E a Bíblia fala: porque o Senhor pelejava por Israel, e voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal, né? Então você vê que Deus lutava por eles. Nós temos um Deus que luta por nós em nome do Senhor Jesus, um Deus que faz a obra acontecer na nossa vida no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, pessoal, nós temos que estar na presença de Deus. Absolutamente tudo que você for fazer. Vai fazer uma viagem? Ora. Vai fazer um negócio? Ora. Vai fazer uma refeição? Abençoa em nome do Senhor Jesus, né? Coloca Deus em ação e Ele vai operar. Ele é Senhor da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, pessoal. Vamos parar por aqui, depois a gente continua.